daqueles resíduos. Então, antes de você fazer o cálculo de emissão, é importante que a empresa tenha a gestão do resíduo, né? Qual é a quantidade de resíduo, qual é o tipo de resíduo e qual é a destinação desses resíduos. Esse é o mínimo que você tem que ter. Se você não tiver isso, você não consegue fazer o cálculo de emissão de resíduos, tá? Essa é a primeira atenção que eu tenho para falar sobre resíduos. A segunda atenção é que você tem que saber o conceito de escopo 1, 2 e 3. Porque, assim, é bem comum a alocação da emissão de resíduo, às vezes, para quem está montando o primeiro inventário ou está acompanhando a construção do inventário, ter dúvidas sobre isso, se o resíduo é escopo 1 ou escopo 3. E a resposta, teoricamente, você já se assistiram a última live, já deve saber, mas eu vou repetir aqui. Mas quando o tratamento de resíduos ocorre pela própria empresa, ou seja, a empresa é uma tratadora de resíduos, então isso é escopo 1. Agora, se o resíduo da empresa é destinado para um determinado, para um outro lugar, para uma destinação, para uma outra empresa que vai fazer o tratamento, isso é escopo 3, tá? Então, essa separação tem que ser bem objetiva. Então, quando que ocorre um tratamento de resíduos no escopo 1? Às vezes a empresa tem uma compostagem ali, que ela faz a compostagem dos resíduos lá orgânicos dela. Então, isso é escopo 1, né? Então, você tem que entender, escopo 1. Mas os outros resíduos eu mando para incineração. Essa incineração que ocorre para uma outra empresa é escopo 3, beleza? Tá, dito isso, qual é a outra preocupação que você tem que ter? Como eu disse, você tem que ter uma gestão de resíduos. E o que você precisa de informação dessa gestão de resíduos para você poder calcular o inventário? Aí eu vou te explicar, eu vou tentar falar aqui como que são organizados os parâmetros, tá? E é isso que é o conceito que eu vou passar aqui. Como que os parâmetros de cálculo de emissão de resíduos são organizados? Eles são organizados conforme os resíduos mais base, assim, papel, é o mesmo tipo de resíduo, né? Então, qual é a emissão do papel, papelão? Qual é a emissão dos resíduos têxteis? Qual é a emissão dos resíduos alimentares? Qual é a emissão do resíduo de madeira? Resíduo de parques, fraldas, borracha, plástico, metal, vidro. Ou seja, os parâmetros eles são organizados conforme um resíduo base, entendeu? Muitas das vezes, você tem uma separação de resíduo na sua empresa, né, e tal, e você consegue saber, tem tanto de papel, tanto de vidro, tanto de metal, tanto de resíduo de escritório, você tem essa separação, tá? Mas às vezes não, né? Às vezes você tem um misturado de resíduos, beleza? Mas como que a gente consegue achar a emissão desse mistura de resíduos? É porque a gente consegue, a partir desses resíduos base aqui, fazer uma proporção de resíduos desse total. Então, por exemplo, você tem 1 quilo de resíduo, 1 tonelada de resíduo, que é um monte de resíduo misturado. Mas esse monte de resíduo diferente misturado, você tem, o nome é a gravimetria, você tem a gravimetria desse resíduo. O que significa isso? Significa que essa tonelada de resíduo misturado, a gravimetria vai te dizer que é tantos por cento de papel, tantos por cento de plástico, tantos por cento de madeira, tantos por cento de vidro, tantos por cento de um monte de coisa. Ou outros. E com essa informação, você consegue chegar na quantidade de resíduo de cada um desses. Aí você consegue usar os parâmetros de emissão de cada um desses. Entendeu? Então, quando você pega o IPCC como referência, que é onde a gente pega os parâmetros de cálculo da emissão de gás de efeito estufa, você tem esses parâmetros do resíduo puro e você tem diferentes gravimetrias. Ele basicamente pegou um resíduo urbano do sul da Ásia, sei lá. Ele tem mais ou menos uma gravimetria e com isso consegue calcular que o resíduo urbano do sul da Ásia tem esses parâmetros aqui, porque ele conseguiu, a partir da gravimetria, chegar nesses parâmetros que é equivalente a ter a separação do resíduo certinho. Então, esse conceito é importante. Se você pegar, se eu não me engano, a planilha do GHG Protocol, ele vai te pedir a tonelada de resíduo, né? E vai te pedir a porcentagem de cada tipo de resíduo que ele tem lá na tabela, que é justamente a gravimetria. Então, se você pode somar tudo e botar lá a gravimetria, por mais que você tenha separado, você pode somar total de resíduo e botar a gravimetria ali, né? A proporção, a porcentagem de cada um,
ou você pode, com outras ferramentas, fazer o cálculo de cada um desses tipos de resíduo, não tem problema. Beleza? Então, essa é a primeira informação que você tem que ter. Então, se você não tiver isso, a quantidade de resíduo por tipo de resíduo ou a gravimetria daquele resíduo todo misturado, você não consegue fazer o cálculo. A não ser que você faça uma coisa aproximada. Você pode. Precisa ter específico, né? Só você ter uma ideia aproximada, já é uma informação que você consegue calcular, considerando que essas informações vão servir como bases para uma premissa para o seu cálculo. A premissa foi que você estimou a porcentagem de papel, plástico, lá. Beleza, é uma premissa, é melhor você calcular desse jeito do que você não calcular, né? Então você consegue, a partir dessas ideias, você consegue calcular o seu resíduo, a emissão do seu resíduo. E aí entra, de fato, eu não precisa decorar isso aqui, mais uma vez, mas acho que é importante vocês entenderem esses parâmetros aqui. Quais são os parâmetros que são utilizados por um cálculo de emissão de resíduos? Basicamente, quando você tem uma quantidade de resíduos lá, você tem. Acho que isso aqui está muito pequeno, né? Vou abrir aqui para ficar mais fácil para dar um zoom. Agora eu vou usar a planilha aqui para dar um zoom para ficar maior, tá? Você tem. O resíduo ele pode ser. Vou voltar. Qual é o objetivo que você tem no cálculo de resíduo? Por que você tem que calcular a emissão do tratamento de resíduo? Porque esse resíduo ele pode ter carbono, né? E esse carbono, se ele for para uma incineração, o resíduo for para incineração, vai emitir lá CO2, né? Um exemplo. Se esse carbono, dessa matéria, desse resíduo for para um aterro, essa matéria, esse carbono vai ser uma decomposição lá por bichinhos, né? E essa decomposição vai gerar metano, que é um gás de efeito estufa também. O carbono sai da forma do carbono que está lá no resíduo, a forma que ela tiver, e vira um gás que é liberado para a atmosfera. Então, o objetivo que a gente tem quando vai fazer um cálculo de resíduo é saber, inicialmente, a quantidade de carbono que tem naquele resíduo, né? Então, basicamente, os parâmetros todos é para achar essa quantidade de carbono. Então, você tem, naquele resíduo, ele pode estar úmido ou ele pode estar seco. Então, se ele está úmido, significa o quê? Que aquele peso lá, aquela massa de 1 tonelada de resíduo, se ela estiver úmida, tem boa parte de água. Então, você tira a água. Então, vamos supor que o papel, aqui, o papel urbano, o teor de matéria seca de papel urbano, de um papelão, de acordo com o PCC urbano, é 90%. Ou seja, 10% é água. 90% é material seco. Então, você tira parte da massa. Aí, depois, você tem a quantidade de carbono degradável, né? Aí você tira, porque tem carbono que não vai ser degradável, então você não vai contar com a emissão. Então você vai tirando os carbonos que não podem ser transformados em gases ou em metano. Então você tem o teor de matéria seca, qual é a porcentagem de umidade, análogo a isso, dessa massa que está lá, quanto tem de carbono degradável, né? Daquela massa que está lá, que eu já tirei a umidade, quanto tem de carbono degradável. Depois eu tenho. Aqui eu só tenho a separação de úmido e seco, tá? Mas é o mesmo fator. Aí depois você tem o carbono total, quanto dali tem de carbono naquele resíduo, né? E para chegar depois, qual é a fração de carbono fóssil que tem naquele resíduo. Porque, no final das contas, você tem um resíduo que pode ter tanto carbono fóssil quanto carbono biogênico, né? Então, a decomposição de matéria orgânica no aterro, ela vai gerar emissão de um. Se for metano, vai ter que fazer o CO2 equivalente, mas se essa matéria orgânica for incinerada, vai gerar CO2 biogênico. E você tem que saber separar isso. Então, no final das contas, o que você tem que entender é que quando você tem um resíduo, e o cálculo do resíduo é basicamente você saber a fração que você tem de carbono naquela total de resíduo. Porque esse total de carbono vai servir de informação para calcular seja a emissão de CO2, seja a emissão de metano, ou seja a emissão de qualquer outro gás que estiver ali. Então, basicamente, a metodologia de cálculo é essa. E isso é importante entender, porque você precisa saber a informação que você pega se o resíduo está seco ou está úmido. Por isso que você precisa saber a gravimetria, quanto que tem de borracha e tal, porque com essa gravimetria aqui, a gente pode usar o IPCC e o IPCC vai dizer quanto tem de carbono ali.
Você precisa saber que o resíduo é orgânico ou não é orgânico para saber se aquele carbono é fóssil ou não é fóssil. Então, é importante entender isso, tá? Para você entender como que vai ser seus resultados. Beleza? Complexo? Tranquilo? Se vocês tiverem dúvida aí, vocês podem mandar a mensagem aqui, tá? Que aí eu falo mais devagar, repito, essa parte é realmente chata. Eu estou tentando passar o conceito, mas esse conceito eu acho que é interessante vocês entenderem. Beleza? Então, passado esse conceito, o que você. Como normalmente é feito esse cálculo? Acabou que eu não abri aqui uma planilhinha que a gente tem para fazer esses cálculos. Mas é basicamente você dizer a quantidade que você tem daquele resíduo. Se você tiver esses parâmetros, você tem a quantidade de CO2 ou de metano, de carbono que tem ali. E aí você pode ter até um cálculo aqui, aí tem o conversor e tal. Ação. Num plano, será que conseguimos apartar isso? Achei complexo para o dia a dia da organização. Num plano por PGRS, será que conseguimos apartar isso? Então, eu estou explicando aqui, eu não sei seu nome, é Steven? Eu estou explicando aqui mais ou menos como é que é o cálculo da emissão a partir do tratamento de resíduos, tá? Você não precisa saber isso para fazer um cálculo. Como eu disse, a não ser que você vai fazer uma planilha sua do seu cálculo de resíduos, ou você vai achar alguém para fazer, a planilha do diagrama de protocolo, você dá a gravimetria, ela te dá o fator de emissão, ou ela vai te dar a emissão de carbono, de metano que você estiver utilizando, que gerou naquele resíduo. Então, o que eu estou tentando passar aqui não é uma coisa aqui para vocês saberem, a não ser que vocês queiram de fato construir a planilha de vocês para montar um inventário. Montar o inventário e montar o cálculo de resíduos. Mas é mais para vocês entenderem, entendeu? Então, sim, é complexo, mas eu acho que é importante entender para você saber como é que se faz o cálculo de resíduo. Eu não sei se. Então, te respondendo, sim, eu acho que você consegue separar, tá? O que você precisa pegar de informação da gestão de resíduos é a gravimetria e a quantidade de resíduo gerado, beleza? Aqui, eu vou seguindo aqui, então aqui tem os cálculos, porque a depender da destinação desse resíduo, você tem parâmetros diferentes para o cálculo que você vai usar, tá? Eu não vou entrar no mérito disso, tá? Mas é importante você ter a destinação desse resíduo, porque dependendo da destinação que você tem, você vai influenciar essa geração de metano, óxido nitroso que você tem naquele resíduo específico. Então, o que é importante vocês entenderem é quais as informações que vocês precisam ter para fazer o cálculo de resíduo. Obrigado, Ronia, que iremos adotar o Gerência Protocolo Brasil. Mas precisa aprender ainda. Beleza, então, se você for usar a planilha, lá ele vai te pedir a gravimetria, vai te pedir informação sobre o tratamento de resíduo, se eu não me engano, qual é a destinação desse resíduo, e a partir disso ele vai achar esses parâmetros aqui do IPCC e vai te dar o resultado final, né? Mas é interessante você entender isso, porque você vai entender, o objetivo aqui é explicar sobre o inventário, né? Então, da onde que vem aqueles resultados lá? É isso que eu estou tentando explicar aqui. Então, voltando, você tem que saber a destinação, e aí entra uma outra informação importante, que é quando você manda esse resíduo para um aterro, o resíduo tem uma decomposição, e essa decomposição gera metano. Existem aterros que fazem o aproveitamento desse metano, né? Então, lembrando aqui, ó, o metano é um gás de efeito estufa, e ele tem um potencial de aquecimento global 28 vezes o CO2 equivalente. Então, essa emissão de metano é ruim, porque cada carboninho lá que você tinha dentro daquela massa do resíduo virou metano. Então, cada quilo de carbono que tinha ali virou 28 vezes CO2 equivalente na atmosfera. Então, existem aterros, isso é importante você saber também, porque isso pode ser uma prática para você reduzir a emissão de resíduos, é escolher a destinação correta do seu resíduo. Se você for mandar para um aterro que não tem um flare, uma queima desse metano, que às vezes até tem um aproveitamento de energia, a queima desse combustível gera energia, aí você aproveita essa energia. Se você não tiver isso, você está emitindo mais gás de efeito estufa, né? Então você pode fazer uma seleção para onde você está emitindo, destinando esse resíduo a partir
se você quer reduzir essa emissão aqui do seu escopo 3, né? No caso, não é você que está tratando, é uma empresa terceira que está tratando, então seria do escopo 3. Então, é interessante entender isso para você poder fazer decisões melhores, tomar decisões melhores para a sua redução de emissão. Beleza? Então, isso aqui eu vou falar dessa forma do resíduo. Na plataforma da Hazel, a gente usa mais, basicamente, o especificar emissão, a gente faz o cálculo bem específico do resíduo, né? Tem até algumas opções de cálculo aqui, mas a gente usa menos. O que a gente usa mais é qual é a emissão daquele resíduo, porque a gente pega diferentes tipos de fonte, de gravimetria, destinação, acha o fator de emissão e coloca aqui. Então, a gente faz o cálculo do fator de emissão daquele resíduo para aquele destino, tá? Então, se vocês forem fazer de forma externa, se o GHG Protocolo não te der a informação que você precisa, porque pode ser que você não tenha lá, ela te dá bastante coisa, mas pode ser que não dê. Você tem que entender um pouco essa metodologia para você, de repente, poder calcular o seu fator de emissão para você usar o seu fator de emissão naquele resíduo. Beleza? Então, é mais ou menos isso, tá? Essa é a parte de resíduos. Complexa, chata, mas é necessária, né? E por que vou abrir mais um parênteses, por que é necessário? Porque, às vezes, não sei se é o ideal o nível de cálculo de inventário, mas é um passo que você dá na frente na gestão do seu inventário. O resíduo acaba sendo um dos principais categorias de emissão do escopo 3, porque quando a empresa ela faz a gestão de resíduos, é possível fazer o cálculo da emissão. Então, você consegue criar uma categoria no escopo 3 da empresa. Isso é, assim, às vezes essa geração de resíduos não é significante para o seu escopo 3, mas você está tentando caminhar com o seu escopo 3. Então, como é um dado que você tem acesso, quantidade de resíduo, destinação dele, você tem, teoricamente, a empresa tem acesso a esse dado, acaba sendo uma opção de cálculo do escopo 3. Por isso que ele acaba sendo importante às vezes, entendeu? Essa categoria, viagens aéreas, que também é uma categoria que as pessoas, a empresa tem informação, transporte, upstream, às vezes a empresa também tem informação. Então, tem algumas categorias do escopo 3 que acabam sendo mais batidas, porque não por serem relevantes. Às vezes até às vezes não. Estou falando só que a relevância não é o critério de seleção. A seleção é porque tem acesso aos dados, entendeu? E aí você consegue, com a metodologia, calcular. Beleza? Então, esse é o resíduos, tá? Eu imaginei que ia ser um pouco extenso, complexo. Eu acho que a informação principal que vocês têm que ter é entender esse cálculo, entender o porquê desse cálculo, como que ele é feito mais ou menos, e aí vocês vão conseguir utilizar as ferramentas com um pouco mais de propriedade. Beleza?